todos! Hoje vim falar sobre os vícios e compulsões, que podem ser de qualquer tipo. Para compreender melhor, é preciso compreender como adquirimos esses hábitos negativos. Segundo os psicólogos, tudo pode começar de forma simples. Por exemplo, quando a pessoa passa a fazer algo apenas para se distrair, preencher um vazio, para buscar alguma espécie de alívio para um momento de tensão, desafiador ou até mesmo para aliviar alguma dor emocional, sentindo um pequeno prazer naquele momento. E depois passa a repetir isso diversas vezes, virando um hábito, uma rotina, podendo ficar sem controle a ponto de achar que aquilo faz parte da sua rotina, de sua vida, criando uma espécie de dependência. Essa dependência não está relacionada apenas com substâncias, mas também com comidas, jogos, compras, sexo, redes sociais, medicamentos, assim como outros hábitos repetitivos. E, segundo os psicólogos, isso ocorre porque estimula excessivamente o sistema de gratificação cerebral, principalmente quando essas pessoas estão vulneráveis e suscetíveis a desenvolver uma dependência por conta da sensação de, por exemplo, prazer, de alívio e relaxamento que aquilo proporciona para a pessoa, criando o hábito de utilizar um desses mecanismos para trazer essa sensação, podendo achar que essa é a única forma para isso. E o problema ocorre quando se estabelece uma relação entre um desejo e prazer que ele proporciona. E quando a pessoa sente os malefícios de um determinado vício, por exemplo, de um determinado hábito, a pessoa fica dividida na hora de abandonar algo tão agradável. Por exemplo, em relação à comida, certos alimentos podem causar dependência, principalmente os que têm alta concentração de gordura, açúcar e sal, e outros como café, chocolate e refrigerantes, porque a pessoa fica dependente deles por achar que eles são necessários para ter energia para o seu dia a dia e melhorar o seu desempenho, sem procurar fontes alternativas ou saudáveis para isso. E o problema é que esse tipo de alimento faz com que a pessoa sinta um pico de energia de forma rápida, porém, quando se esgota, sente um cansaço, sente a necessidade de, por exemplo, repetir a dose. E em relação às redes sociais e internet, a pessoa pode criar uma dependência de que tem sempre que acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo, passa a sentir sentimentos ao ler, por exemplo, alguma espécie de notícia. E é também uma forma de fugir do que está acontecendo no seu mundo interior, no seu mundo real. Ou seja, uma forma de não olhar para dentro de si. A pessoa fica irritada, deprimida, ansiosa, inquieta e pode até deixar de lado suas obrigações e a sua vida social e familiar. Um outro vício é o de compra, onde a pessoa tem um desejo, um impulso pela sensação que isso traz, muitas vezes comprando mais do que poderia ou comprando coisas que nem sequer tinha necessidade. Vem o prazer naquele momento e depois vem a culpa. Ou ela também pode associar o prazer da compra com alívio para uma sensação de um vazio, de uma tristeza e de uma angústia, e novamente entra nesse ciclo. Em relação, por exemplo, ao sexo, a pessoa poderá ficar dependente e viciada da sensação que isso proporciona, praticando às vezes até de forma excessiva, o que poderá ser prejudicial ou até mesmo colocar em risco, levar atitudes impulsivas, impróprias ou não saudáveis de alguma forma. Poderá ser uma válvula de escape para aliviar os sentimentos como angústia, tristeza, ansiedade e, após o prazer temporário, vem o sentimento da culpa. O importante nessas horas é ter em mente de que tudo pode ser aliviado e tratado e cabe muitas vezes pedir auxílio de um profissional qualificado para identificar até que ponto o seu comportamento é saudável ou se tornou uma dependência e para que ele possa também indicar o tratamento mais indicado para você. Mas é possível, de imediato, fazer pequenas mudanças no seu estilo de vida que poderá te auxiliar a mudar certos padrões que estão te incomodando. Primeiro item, é identificar qual a origem desse desconforto, procurando identificar qual o sentimento que está te incomodando e que está utilizando esse vício e comportamento, para trazer esse alívio, na busca desse alívio. Procure sempre se lembrar quando começou a ter esse hábito e o que estava acontecendo naquele momento, o que você estava sentindo. Se é um hábito alimentar negativo, por exemplo, um vício de doce,
né? Quando você sente a vontade de comê-lo, essa vontade vem quando você sente algum sentimento específico ou após um acontecimento que te incomoda, ou vem sempre esse desejo em uma hora específica do dia. Qual o gatilho desse desejo? Se você não sabe, procure fazer uma espécie de diário, por exemplo, uma semana ou um mês, anotando todas as vezes que você comeu esse alimento, procurando anotar a hora e o que você estava fazendo quando você sentiu aquele desejo. E após esse período, reveja as anotações e procure por um padrão. Isso serve para todos os tipos de vícios ou hábitos negativos. Atente-se também ao que você sente e ao que você faz. Pratique a presença, observe seus atos, observe e se pergunte o motivo de estar fazendo determinada coisa, de ter comido determinado alimento e etc. Para que não tenha atitudes impulsivas e automáticas. Reflita sempre antes de, por exemplo, comer aquele doce. Se pergunte se é isso mesmo que você quer e por que está fazendo isso. É um desejo ou uma necessidade fisiológica? Tem algo mais saudável para fazer no lugar? E, se possível, espere alguns minutos antes de comer. Tome um copo d'água e veja se a vontade passou. E quando comer ou estiver fazendo determinada coisa novamente, aquele hábito, faça com calma, sem pressa. E preste atenção em cada mordida, por exemplo, que você está dando, ou em cada coisa que você estiver fazendo naquele momento. Pratique exercícios físicos também e durma bem. Ambos são importantes para a qualidade da sua saúde, para o seu descanso, disposição e auxiliam também na sensação do bem-estar, o que irá reduzir a necessidade de buscar esses escapes ou buscar esse alívio através desses hábitos menos saudáveis. Outra coisa é procurar um substituto mais saudável. Se você precisa aliviar uma tensão no seu dia a dia, e utiliza, por exemplo, alimentos ou substâncias para isso, procure criar novos hábitos. Se for um alimento, procure alimentos mais saudáveis, consulte um nutricionista e pergunte sobre opções que serão melhores e que trarão aquela mesma sensação. Se for substâncias, procure outros mecanismos para trazer essa sensação de prazer, praticando, por exemplo, exercícios físicos, caminhadas, esportes, meditação, yoga, o que vai fazer você se sentir bem. Se for redes sociais, procure preencher esse tempo com uma leitura, também com a meditação, etc., com uma prática saudável. E para finalizar, uma dica importante é explorar essas alternativas, experimentando todas elas e observando como você se sente, vendo qual você gosta mais e com qual você se sente melhor, com qual você sente mais afinidade. E procure não criar rotinas, alternando e modificando dias e horários e as práticas na medida do possível. Espero que tenham gostado dessas dicas. Se quiser acompanhar essas e outras dicas e outros temas também, não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber as notificações, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.